Olá, vamos continuar, né, nossos estudos. Nós vamos entrar agora nessa etapa em que nós vamos nos direcionar um pouco mais, né, para a questão do estágio em que a criança desenvolve a língua, e nós não vamos nos concentrar muito na idade em que ela se encontra, mas no estágio em que ela se encontra, tá? Bom, os estágios da aquisição de linguagem, eles já foram observados em crianças. Esses estágios foram gravados periodicamente por cerca de meses. Foi um estudo realizado por Brown em 1973. Os dados foram reportados e eles são chamados de dados longitudinais, porque eles foram observados ao longo tempo, né? Foram visto como que essas crianças vão adquirindo a língua em cada etapa dessa fase que elas se encontram, né? E aí a gente vai perceber que os estágios de aquisição da linguagem, né, essas crianças que participaram desse teste, né, dessa coleta de dados, essas crianças elas eram livres para dizer o que quisessem, como quisessem, sem serem orientadas a produzir, né, alguma estrutura linguística. Muito pelo contrário, elas eram deixadas à vontade para poder se comunicar. E esses dados, eles são chamados de dados espontâneos, justamente porque eles não tiveram uma interferência direta para que eles pudessem ser feitos, né? Não era uma língua produzida, muito pelo contrário, era uma língua realizada pelas crianças num contexto de produção natural. Então, essa idade em que tais estágios aconteceram, eles variavam de criança para criança. Então, as idades mencionadas são apenas as mais comumente observadas. Então, por isso que na lâmina anterior eu estava falando para vocês que não se preocupassem com a idade, mas com o estágio. Cada estágio desse era o que era importante, o que estava acontecendo nesses estágios. Então, o importante é observar a sequência de estágios que não varia de criança para criança. Então, a idade delas, elas variavam um pouquinho ali, mas o estágio que essas crianças passavam, tudo que acontecia em determinado estágio, todas as crianças reproduziam da mesma forma. Então, por isso que era importante observar o estágio, não a idade. E aí a gente vai olhar o que acontece com o bebê nos primeiros meses de vida, né? Então, a criança, ela começa a se comunicar chorando, ela começa a balbuciar, emitir sons que não têm nenhum significado. É a primeira interação que ela vai ter conosco, né, enquanto ser humano. Então, esses bebês muito novos, os recém-nascidos, né, até os 12 meses de vida, elas indicam que desde os primeiros dias de vida, os bebês mostram uma sensibilidade impressionante às propriedades e estruturas fonológicas das línguas naturais. Então, elas vão começando a perceber, né, essa estrutura da língua, né, a nível fonológico. E aí, nos primeiros meses de vida, por volta ali dos 4 dias, eles conseguem já discriminar uma grande variedade de línguas. Algumas que eles nunca ouviram ou se basear pelo som. Então, eles percebem, por exemplo, se uma vez está ouvindo uma língua que é o português, se ela está ouvindo que é o inglês, se é o japonês, que são línguas bem, estruturas, né, fonológicas bem distintas, ela consegue perceber que essa língua é diferente dessa. É claro que não é uma análise linguística, mas ela consegue, pelo som, perceber que há uma diferença ali. E eles podem distinguir sua língua nativa de uma língua estrangeira e até mesmo das línguas estrangeiras uma da outra. Olha que interessante, né? A capacidade linguística do ser humano. E aí, por volta dos primeiros 6 meses de vida, as crianças elas balbuciam um número maior de sons. Eles produzem várias sílabas diferentes, que são repetidas exaustivamente, bababá, bibibi, e a gente vê isso, né? Os bebês geralmente fazendo esses tipos de sons. Até os bebês surdos, eles também balbuciam sons repetitivos. Isso faz com que os pais acreditem que essa criança nem é surda, né? Por elas terem essa capacidade inata de produzir esses sons. E aí elas adquirem línguas diferentes, apresentam o mesmo tipo de balbucio, né, diferente, continuam produzindo o mesmo tipo de balbucio diferente, né? E o mais importante é que as crianças surdas também vão produzir esse tipo de balbucio, né? E embora elas não ouçam, né, como os bebês ouvintes, o input linguístico, mas elas também vão produzir, como eu falei para vocês ainda há pouco. Isso indica que o balbucio não é uma resposta de estímulo externo, mas um comportamento guiado internamente. Então, todo bebê vai fazer esse tipo de balbucio, né? Ainda nos primeiros 6 meses de vida, os bebês começam a separar as palavras do fluxo contínuo dos enunciados. Os bebês
conseguem discriminar uma grande variedade de sons de sua língua nativa ou de uma língua estrangeira. Foram estudos produzidos e que perceberam essa diferença, né, que os bebês conseguiam fazer. E ali, por volta dos primeiros 10 meses de vida, esse balbucio das crianças ele vai mudar. E elas começam a balbuciar somente os sons que ouvem. E as crianças também usam acento e contornos entoacionais de sua língua. Nesta idade, a criança surda deixa de balbuciar, foi um estudo feito por Petito e Marintetti, em 1991. Então, aqui a gente já vai começar um direcionamento de uso já para estrutural da língua, né? Então, os bebês ouvintes deles vão seguir pelo caminho sonoro, oral da língua, e os bebês surdos vão seguir, aqueles bebês surdos que têm contato com a família ouvinte, eles vão seguir ali o caminho dos bebês que vão ser sinalizantes, né? Vão produzir sinais estruturados, então eles vão começar a sinalizar a estrutura de uma própria língua de sinais. E aí, ainda aqui nos primeiros 10 meses de vida, os bebês eles começam a mapear os sons ao significado, ele começa a perceber o que o som produz, que significado ele produz. Então, para extrair palavras do fluxo contínuo dos enunciados, os bebês se baseiam em várias fontes de informação, de linguagem, por exemplo, a forma prosódica das palavras, as regularidades distribucionais, informação fonética e restrições, fototáticas. Essas habilidades de percepção de linguagem altamente sofisticadas são cruciais para se aprender o léxico da sua língua nativa. Então percebam que o bebê com seus primeiros 10 meses de vida, ele já vai começar a utilizar uma língua mais estruturada. Então eles vão mapear esses sons, eles vão começar a extrair palavras com fluxo mais contínuo do enunciado, eles vão começar a se basear nas informações da linguagem, como o som que ele percebe do pai, da mãe, da pessoa ali ao entorno, as regularidades desses sons, então eles vão começar a produzir esses sons com muita frequência, porque são os sons que ele está percebendo, ele está recebendo com mais... ele vai começar a dar mais atenção para esses sons, né? E essas habilidades de percepção da língua, elas já vão ser mais sofisticadas, por quê? Porque é isso que vai perceber com que ele estruture esse léxico da língua nativa. Então, ele vai começar a incorporar no seu vocabulário as palavras que são de fato utilizadas pelos seus falantes adultos ao redor. E isso também vai acontecer com o bebê surdo, né? Então, o bebê surdo ele vai começar, quando ele é estimulado, né, a receber a comunicação na sua língua de sinais, ele vai começar também a produzir esses sinais, né, que são mais comuns ele ver no dia a dia. Então, se uma família que tem um bebê surdo começa a falar que é hora de tomar banho, é hora de dormir, é hora de comer, é hora de trocar fralda, por que você está chorando? Não precisa chorar. E aí ele vai começar a ver esses sinais com frequência e ele vai começar a utilizar também esses sinais com frequência, como pedir o sinal de leite, né, quando estiver com fome, quando ele quiser beber água. Ao ver esses sinais, ele vai realizar ainda de uma maneira com uma estrutura, talvez não com o sinal com a performance muito correta, mas ele já vai trazer esse sinal mais estruturado. Ele pode falar, por exemplo, o bebezinho pode falar sinal de cachorro assim, ou mais aqui, né, em vez de usar o sinal mais aqui estruturado. Por quê? Porque ele está nesse processo, né, de aquisição, de percepção, né, dessa estrutura da língua de uma maneira mais formal. Então, um bebezinho ali por volta de 10 meses, ele começa a balbuciar, né, essas palavras com mais estrutura, né, e aí você vai perceber o uso já da língua com significado, né. E aí a gente vai ver a seguir, né, o processo de um bebezinho com 1 ano, por exemplo. O que acontece nessa etapa?